Estamos diante de um assunto muito delicado, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. De um lado, as empresas preocupadas, do outro lado, os consumidores, ao mesmo tempo, incomodados. Mas eu quero primeiro apresentar o José Nardelli. Ele vai falar um pouquinho da empresa dele e depois ele vai retornar com a palavra. À minha direita também o Dr. Marcos Cac, do Ministério Público do Rio de Janeiro, que em seguida eu irei passar o microfone. Por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é José Maria Nardelli, eu sou sócio da Promosorte. A Promosorte é uma consultoria jurídica voltada para promoções comerciais, ou seja, toda oferta de prêmios na interação com o consumidor, basicamente promoções em que você precisa da autorização governamental e promoções em que você não precisa da aprovação governamental. Nosso escritório tem 17 anos e nós temos lidado e ajudado a realizar ao ano um total em cerca de 400 promoções ano. E estamos aqui muito satisfeitos de estar participando porque certamente a formação de cadastros é um pilar das promoções comerciais. Então é importante a gente estar antenado em como isso pode transformar o nosso trabalho. Vou passar a palavra ao Dr. Marcos Cac para que ele se apresente. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite do Dr. Jefferson, da Popeye. Apesar de a gente não ser da área de marketing, eu ouvi as palestras que nos antecederam e, obviamente, que o conteúdo, né, bastante rico, foi muito positivo. Então, a gente tem que entender que a lei, né, de proteção de dados que vai vigir no Brasil a partir do ano de 2020, ela vem para proteger o cidadão. Mas a gente tem que entender, a partir do momento que a gente vive num mundo tão conectado, né, que absolutamente tudo na internet envolve dados pessoais de nós, consumidores, a gente tem que também ter uma contrapartida no sentido de que esses nossos dados devam ser protegidos de alguma forma, né? Não é possível que aqueles que operam com os dados dos consumidores possam utilizar desses dados de toda forma que assim desejarem. Então, essa lei vem em boa hora, mas, né, como toda legislação nova, ela cria expectativas no meio empresarial, ela cria um certo suspense a respeito do que efetivamente vai acontecer em relação à proteção de dados, né, do Brasil, e é um pouquinho sobre isso que a gente vai tentar aqui de uma forma não tão didática, não tão jurídica, né, abordar para que vocês possam mais ou menos entender o teor e as implicações dessa nova legislação. Opa, obrigado. Eu sou advogado há 30 anos, basicamente. Hoje nós temos uma estrutura em 11 unidades da federação, basicamente 300 profissionais, e estamos apoiando a Popeye Brasil com toda essa estrutura. É uma estrutura full service com todas as especializações. Quando eu vinha para cá, eu fiquei imaginando como falar da Lei Geral de Proteção de Dados. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela está um pouco inspirada na legislação, no Regulamento Geral da União Europeia. Essa regulamentação, ela agregou 28 países, basicamente. Se você observar, a União Europeia é muito parecido com o Brasil, porque ela faz intervenção, diferente dos Estados Unidos, que ela deixa a coisa correr com um pouco mais de liberdade,
porém, quando tem que intervir, a intervenção é muito pesada. Eu acredito que os Estados Unidos venha legislar, porque na competência suplementar, como o estado da Califórnia, ela já está legislando, já existe uma série de regras e procedimentos que passará a ter vigência a partir de janeiro de 2020. No Brasil, essa lei ela foi criada em 98. Porém, esse ano, eles criaram uma nova lei, que é a 13.853 de 2019. O que aconteceu? Eles reformularam várias questões e essas questões trouxeram uma insegurança muito grande para o nosso sistema jurídico, principalmente para as empresas que trabalham com dados, porque elas vão ter que se adequar. Mas vão ter que se adequar como? Se não há uma regulamentação, vão ter que se adequar como? Se não há o órgão regulador, vão ter que se adequar como? Se a própria lei ela cria a possibilidade de criação de uma nova norma. Então, o que acontece? Eu vou passar aqui a palavra rapidamente para o Dr. Marcos, que ele vai falar um pouco desse artigo 1º, para que vocês entendam o que é tratamento de dados pessoais. Em seguida, a gente vai fazendo um bate-papo, Ministério Público, advogado e economista e advogado também. Então, em relação a essa necessidade, tudo que vem junto com o ambiente virtual, com a internet, ele exige do consumidor que informe determinados dados, né? Isso daí já começou há anos atrás, as empresas já começam a coletar dados dos consumidores a partir do momento que você entrava numa loja e aí o vendedor, mas qual é o CPF? Pediu um e-mail, e aí as empresas vão criando os seus bancos de dados, né? Começa a vincular um CPF com um telefone com um e-mail com um endereço e por aí vai. E qual é a grande sacada que se teve há coisa de 10, 15 anos atrás? As empresas viram, né, que essa coleta de dados ela poderia ser rentosa, porque você vende esse banco de dados, né? Imagina um cadastro de 500 mil e-mails, 1 milhão de e-mails, que você possa disparar uma propaganda automática, quanto isso pode gerar de retorno para uma determinada empresa. Mas isso vendo única e exclusivamente pela ótica do empresário e pela ótica do coletor de dados. Agora, você tem uma ótica, né, na ponta final, que somos nós, consumidores, e que nós temos o direito de não sermos perturbados, né? Tanto via telefone, tanto via e-mail, quanto via outros contatos eletrônicos, WhatsApp, mensagens instantâneas que entram no celular. Então, hoje já foi criado um site Não Perturbe, que você vai lá, cadastra, e as empresas que ali estão listadas, né? Basicamente são as empresas de telefonia celular e de telefonia fixa, não podem efetuar ligações para esses consumidores cadastrados oferecendo determinados serviços, né? A não ser a sua própria empresa, porque você está no seu ambiente de trabalho, às vezes você não tem um número, e aí liga, eu sou da TIM, eu estou aqui querendo oferecer isso, aquilo. Aí liga, depois sou da Oi, depois sou da Vivo, sou da... Quer dizer, esse ambiente, né, nessa ponta final, onde o consumidor se encontra, ele tem que ter o direito, né, de optar entre o recebimento dessas mensagens instantâneas via WhatsApp, via mensagem de celular, via e-mail e outros meios eletrônicos, ou ele também tem o direito de não permitir, né, que esses spams, assim chamados, possam entrar na caixa postal no seu dia a dia. Então, a partir daí, você tem a lei do Marco Civil, e a lei de proteção de dados ela é uma sucessora, né, da lei do Marco Civil,
Agora, a gente percebe que o legislador no Brasil, ele é muito minucioso, né? A gente está falando de uma lei, primeiro que ela foi formulada em 2018, ela sequer entrou em vigor, ela entraria em vigor em fevereiro de 2020, seriam 18 meses após a promulgação da lei. Antes mesmo dela entrar em vigor, já uma série de modificações já foram feitas, modificações de uma certa monta, né? Não foram modificações pontuais, modificação de redação. Não, nós tivemos modificação de grande monta já realizada numa lei que sequer é vigente. Então, o ambiente que a gente vive, né? O ambiente legislativo brasileiro é um ambiente muito complicado para o empresário, para o empreendedor, né? O Dr. Jefferson, que tem uma especialidade mais a fundo na área tributária, sabe disso, né? Que são mais de 100 mil leis tributárias. Cada dia você está lançando e editando uma lei, um decreto, um regulamento, e o empresário que quiser estar à frente precisa efetivamente de uma consultoria tributária para não ficar para trás, para não pagar tributo em duplicidade, para não pagar tributo indevido, para não incorrer em erros que ele possa facilmente cair nas armadilhas das normatizações que vem no Brasil. Então, a normatização, ela é importante, ela visa, como um todo, proteger a nós consumidores, né? Nós que estamos na ponta final dessa cadeia de informações, né? Nós cedemos os nossos dados muitas vezes voluntariamente, muitas vezes involuntariamente, né? Mas somos obrigados a ceder esse dado, né? Um exemplo, você vai hoje não sei número de prédios, para você entrar você precisa da sua identidade. Aí o cara toma nota da identidade, do CPF, que já vem junto com a Carteira Nacional de Habilitação, que é um dos documentos que está mais sendo utilizado hoje no Brasil. E aí ele já... o senhor deixa eu tirar a foto? Não, não deixo. Então o senhor não vai poder entrar. Então, não é um dado voluntário que você está cedendo ali, não é uma imagem voluntária, né? Essa imagem, amanhã, porque o Brasil está um pouco atrasado, mas na China, por exemplo, que você tem milhares e milhões de câmeras faciais espalhadas de país afora, o sujeito passa ali e já identifica se ele está com febre, se ele não está com febre, se ele está assim, está assado. Então, todos esses movimentos do consumidor, ele é pego nessa sucessão de dados que a gente acaba cedendo de forma voluntária ou involuntária, e ele acaba muitas vezes funcionando contra ou a favor da gente. Faz uma busca na internet. Você foi ver alguma coisa no Mercado Livre. E aí, de repente, você vai pesquisar um site no Google, de repente aparece o spam do Mercado Livre oferecendo aquele produto que você viu lá há alguns minutos. Isso daí pode ser utilizado, né, num sem fim. Isso daí pode ser utilizado por empresas de saúde, visando não aceitar em seus planos pessoas que tenham tendências a uma determinada doença. Essa família aqui tem tendência a ter uma doença que é mais rara, é cara, e aí eu passo a evitar. Então, tem um sem número de possibilidades dessa utilização de dados voluntários e involuntários que a gente passa a tratar na lei, né, do chamado tratamento de dados. Que isso daí é importante. Agora, o legislador brasileiro, ele desce a muitas minudências. A lei tem 65 artigos, tem um sem número de parágrafos e incisos que, para a gente poder falar aqui dessa lei minimamente, a gente precisa aqui de um curso, né? Não é uma coisinha, um bate-papo de 20 minutos. Mas o importante é que o Brasil está tentando se colocar à frente da legislação mundial, né? Se colocar junto com as legislações mais modernas em termos de proteção de dados de internet e dados voluntários, dados involuntários, quem pode acessar, quem não pode, como que deve ser tratado esse banco de dados e um sem número de outras questões. O importante é a gente saber que a gente está à frente disso e que o consumidor, entrando em vigor a lei, vai ter uma certa proteção, né,
dos seus dados fornecidos de forma voluntária ou involuntária. Tem mais um negócio interessante, porque a lei veio crua e nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, temos um órgão de proteção de sigilo de informações que ele está vinculado à presidência da República, que pode ser transformada numa agência de reguladora de proteção e sigilo de dados. Eu vinha para cá e conversava com uma empresa, é uma empresa que ela é comercial e ela é importadora também. Ela contratou o escritório para dar o tratamento tributário de RPJ, CSL, lucro real. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Mencionou também, eu tive que fazer, estamos fazendo o trabalho de validação das notas fiscais de entrada e saída, para verificar se existe alguma irregularidade. Com isso, eu passei a ter acesso a 2 milhões de informações de clientes deles, de consumidores, que eu tenho que tomar cuidado com esses dados. Eles também ampliaram e pediram para que eu fizesse a análise do tratamento tributário por produto que ele tem na prateleira. São 150 mil produtos na prateleira. E me abriram o arquivo com os 28 mil funcionários para que procedesse a análise e revisão dos recolhimentos das contribuições sociais. Então, eu sou um escritório de advocacia que tem a mesma preocupação com vocês. Eu estou armazenando os dados que eu tenho que trabalhar com eles e devolver com resultado ou não. Só que o que acontece? Eu dei esse exemplo e a gente vai falar desse exemplo um pouquinho mais para frente para que eu não atropele os itens que eu relacionei aqui nesse evento. Então, a preocupação de vocês não é só de vocês, é do mundo jurídico, é do próprio consumidor. Eu conversava há pouco com o José Nardelli, que a moça que faz a limpeza lá no escritório do Rio, ela falou assim ontem comigo: o senhor pode me receber um minuto? Sim. Eu preciso adotar uma medida urgente. Eu falei: o que foi? Todo sábado, às 7h30 da manhã, toca meu telefone, é o moço da funerária da esquina querendo me vender um caixão ou um auxílio funerário. Eu não aguento mais, já fui, já reclamei e tudo mais. Então, isso é um exemplo de falta de respeito com o consumidor, e esse é o espírito da legislação. O espírito da legislação não é punir o empresário, é punir o mau empresário, é punir o plano de saúde que discrimina aquele que precisa e que não quer vender o plano de saúde para ele. Então, a gente está falando de tratamento de dados pessoais, nós estamos falando de algo simplório, ele é muito complexo, porque as redes sociais, mal orquestrada e mal administrada e mal regulada, ela pode definir o direcionamento da gestão de um país. Ela pode... eu vinha para cá e eu falei assim: bom, eu sou direita ou sou esquerda? Vamos imaginar, né? Se eu sou direita e procuro informações da direita, eu começo a receber na rede social coisas da direita que vai aperfeiçoando e vai me conduzindo ao voto na direita. Então, assim, essa lei ela veio para combater esse tipo de coisa também. Há uma preocupação com relação a isso, entendeu? Eu vou passar a palavra aqui, que nós fizemos um bem bolado, porque é muito complexo falar sobre isso. Eu queria ouvir um pouquinho do que o José Nardelli pode nos falar sobre tratamento de dados pessoais. É uma visão complementar que eu vou tentar passar em cima do que o Dr. Marcos começou a falar, porque eu acho... Eu sou mineiro e na minha terra tem um ditado que diz que vassoura nova quer varrer, tá? Então, nós temos uma futura autoridade nacional de controle do tratamento dos dados, que nós não sabemos que nível ela vai ter, que tipo de órgão ou entidade ela vai ser, se ela vai ser uma autarquia, se ela vai virar uma agência, que tipo de normas regulamentadoras ela vai baixar e que tipo de detalhamento ela vai querer. Mas uma coisa eu tenho certeza, certamente ela vai baixar uma norma assim que for instituída. E essa norma vai trazer o detalhamento de como nós vamos tratar esses dados. Porque como tudo tem os dois lados, a gente tem o mau uso do dado, que é a intromissão na vida pessoal das pessoas, nós temos o uso do data mining para verificar fraquezas, e nas fraquezas deixar de oferecer o meu serviço, na fraqueza burlar o serviço que eu estou oferecendo. Mas desde os anos 90, as empresas estão
investindo muito pesado em formação de bancos de dados muito estruturados que permitem cruzar informações e otimizar a oferta de produtos. Por exemplo, lá no escritório a gente atende muito o varejo mesmo, supermercados, hipermercados, atacados. E a maioria deles hoje tem um volume de dados astronômico sobre a minha vida. Então ele sabe o que eu compro, quando eu compro, em que quantidade eu compro e de que marca eu gosto. Então é possível para um supermercado, sabendo que eu compro muito queijos, me oferecer vinhos. Sabendo que eu compro muitos produtos de esporte, me oferecer tênis. Então esse é um lado positivo da demanda, em que ele vai tentar alavancar o seu negócio de uma forma lícita, usando um banco de dados que ele gastou alguns milhões de reais para construir. E que a autoridade de dados pode fazer igual, todo mundo gosta do filme dos Avengers, que o cara clicou o dedo e sumiu metade das pessoas, né? O cara pode clicar o dedo e vai sumir metade dos dados, porque eles vão estar imprestáveis para o uso por não estarem adequados nesse posicionamento. Então eu acho que esse é um rio que está correndo rápido e que já deveria ter iniciativas no sentido de instituir a autoridade nacional para que ela dissesse exatamente qual vai ser a formação dos bancos de dados e as regras de uso, de cessão, de revalidação, porque nós atendemos clientes que têm bancos de dados de 8 milhões de pessoas, com um nível de estratificação, de consumo e de informações absolutamente fantásticos, e novos, e recentes. E dependendo, isso tudo tem que ser revalidado. E qual é o nível de revalidação que nós vamos fazer? Quais são as ações e quanto isso custa? Porque tudo isso custa dinheiro para o nosso país. E tudo isso vai impactar as pessoas. Porque hoje não existe mais contato sem o depósito de algum dado. Simplesmente não existem. Procura puxar na sua memória algum lugar, quando eu era garoto, que eu ia na venda e comprava uma coisa e ninguém sabia quem eu era e eu saía correndo. E menino sempre pega uma balinha a mais, alguma coisa a mais, ninguém te acha. Hoje você entra na farmácia e dá o seu CPF, ele diz o que você já comprou e te dá uma oferta baseada no que você está acostumado a comprar em qualquer farmácia. Eu já tomei velhinho, eu tomo remédios contínuos. Eu faço cadastro no laboratório para ter um desconto especial de remédios. E por que o laboratório farmacêutico quer ter o meu dado e não a da farmácia? Tem muita coisa envolvida na formação dos bancos de dados. Isso movimenta a economia de uma forma muito pesada, movimenta a ação de venda sempre, porque todo lugar agora quer ter um ponto de contato e quanto mais qualificado, melhor. Então, a cada minuto que o governo demora para complementar a regulação de uma lei complexa, ele dificulta com que o empresário consiga estabelecer critérios de ação e formas de estruturação do banco de dados, inclusive quanto à arquitetura física do armazenamento dos dados. Porque hoje esses grandes bancos de dados estão em algum lugar que eu não sei onde fica e também nunca vou descobrir, que é uma tal de nuvem. Você não sabe onde seu nome está, você não tem a menor ideia de onde isso fica, nem onde fisicamente isso está e qual é o servidor que está roteando a sua informação. E se a Autoridade Nacional de Dados deixar algum tipo de orientação rígida que contraria a forma atual de armazenamento de dados, vocês são capazes de aquilatar o volume de investimento que o país como um todo vai ter que fazer para tratar um dado que ele já possui? Então há que ter uma autoridade que tenha muito bom senso, muito critério, muita empatia com o empresariado, pensando o lado bom da informação. Porque o lado ruim sempre vai ter. Gente, eu gosto de dizer que assim, enquanto nós dois sentamos aqui para pensar o bem, tem 3 caras sentados lá pensando o mal. Então isso não vai acabar, não adianta. Então nós temos que pensar
qual é a forma que a Autoridade Nacional de Dados vai encontrar em detalhar o uso do dado que permita a máxima utilização dos dados que a gente já tem coletados. Porque é um volume astronômico de dados. Em todos os contatos hoje, a gente consegue ter um depósito de dados. No prédio onde você entra, que você não entra se não deixar. Na farmácia, porque se você não der o CPF, o cara fica te azucrinando até você dar. Entendeu? Na nota fiscal paulista, em que você dá o seu CPF para receber, hoje não mais. Se recebe muito pouco hoje atualmente. Mas foi um incentivo que as pessoas diziam, todo mundo vai lembrar, as pessoas diziam que era o quê? Uma forma de controle da sua renda. Porque se você demonstra onde está gastando, se você estiver sonegando, te pega. O que é uma atitude que não tem muito fundamento. Mas o receio, mas ela reflete uma última coisa que eu vou observar antes de devolver para o Jefferson, é que as pessoas, de uma maneira geral, já formaram a ideia de que o armazenamento de dados possa ser nocivo. Essa é a ideia corrente. Com todas as pessoas que eu converso, eles dizem, o armazenamento de dados pode ser nocivo, porque pensa só nos malefícios. Mas se você abrir um pouco o horizonte e pensar nos benefícios, imagina quantos benefícios você pode ter de você ter uma empresa que tem o correto armazenamento dos seus dados. Quantas oportunidades você vai ter a mais ou você pode oferecer para essa pessoa? Porque cada real a mais de venda é um real a mais no nosso desenvolvimento. É um pouco mais de imposto, é um pouco mais de emprego, é um pouco mais de alavancagem. Eu estou no ramo de promoção e a gente faz promoção para vender mais, para botar a roda para girar. Porque esse país, se não girar, nós não vamos ter trabalho. Não tem trabalho, não tem consumo, não tem consumo, não tem alegria. Nós vamos todo mundo ficar triste, sem banco de dados nenhum. O meu nome não está em lugar nenhum, mas eu não tenho mais onde trabalhar. Então, acho que desse equilíbrio tênue entre coordenar o ruim com o bom é que vai estar a verdadeira sabedoria no tratamento desses dados. Você quer ver uma coisa? A gente está falando de Conselho Nacional de Proteção de Dados, mas não existe esse conselho ainda. Não existem os 23 representantes, que são 5 do Executivo, 1 do Senado, 1 da Câmara de Deputados, 1 do CNJ, 1 no Conselho Nacional do Ministério Público, dentre outros da iniciativa privada. E o mais preocupante é porque nós não temos tanto tempo assim. Agosto de 2020 chega rápido. E nós não temos uma elaboração de estudos e debates. Nós não temos aquele fator disseminar conhecimento sobre a LGPD, que é papel de quem? Do Conselho Nacional de Proteção de Dados. Será que eles vão desenvolver campanhas num site do CNPD para que a gente possa entender, para que a gente possa desenvolver uma linha de raciocínio lógico e aplicar a lei de forma correta ao tratamento de dados? Então, é muito delicado. O engraçado é que o que significa tratamento de dados, né? Ele envolve uma série de coisas. Coleta, produção, recepção, classificação, utilização. Eu nem vou mencionar todos, porque todos estão aí. Mas naquele exemplo que eu dei lá do contrato com o escritório de advocacia, eu estou enquadrado aí, porque eu recepcionei todos os dados dele e tenho o dever de guarda, porque senão eu posso sofrer consequências sérias. E isso eu vou falar um pouquinho mais para frente, no momento que venhamos falar das combinações. Vou passar a palavra agora um pouquinho ao Dr. Marcos. Retomando aqui esse nosso bate-papo, né? É incrível como tudo na vida tem os dois lados, né? Sem essa fenomenal base de dados, a gente não chega a lugar nenhum. Mas com essa base de dados mal utilizada, né? Ou utilizada a serviço tão somente do empresário inescrupuloso, a gente também não vai a lugar nenhum. Então, a gente tem que encontrar o equilíbrio, né? Entre empresa, emprego e segurança de dados, cidadania, cidadão. Porque uma coisa que me chama bastante atenção, Nardelli, quando a gente faz uma pesquisa na internet, você está procurando um determinado voo.
Você precisa fazer uma palestra, eu preciso ir a São Paulo, estou procurando um voo que vai me levar a São Paulo. Algo que seja confortável, horário de saída, horário de chegada, enfim, ida ou não para o hotel, ir direto para o evento. E tudo depende, obviamente, da logística. E aí, obviamente, que você depende de firmar onde que vai ser o hotel, se o hotel é perto do aeroporto, se é longe do aeroporto, o local que você vai dar a palestra, e por aí vai. Quando você volta para checar 20 minutos depois, aquela passagem já mudou de preço. Aí você fala, agora de birra eu não compro, ou não compro nessa empresa. E aí você aguarda 1 dia, 2 dias, 3 dias, e nada daquela passagem abaixar de preço. E aí você vai pesquisar no outro fornecedor de serviço, porque isso já fica num dado randômico da internet. Se você entrar a partir do seu IP, ele já captou que você precisa ir a São Paulo naquele dia, por volta daquele horário. Isso, assim, é um dado que está sendo utilizado pela companhia aérea, que não é um dado, não está sendo, no meu modo de ver, né, acho que posso falar em termos do que o Ministério Público representa hoje para a sociedade, né? A defesa da sociedade em juízo, tanto a defesa dos direitos, né, personalíssimos quanto dos direitos difusos, aqueles direitos que pertencem a todos nós e ao mesmo tempo não pertencem a ninguém, que é o direito do consumidor, é o direito do ambiente saudável, né? É o direito a esses direitos de terceira e quarta geração que a gente se refere. Isso não é uma forma, no meu modo de ver, saudável de se utilizar desse dado. Então, a gente precisa, obviamente, a partir do momento que a gente não tenha toda essa cadeia funcionando, né, e o Brasil está sempre preso naquela fala que nós somos o país do futuro, mas esse futuro nunca chega por uma série de fatores sociais, econômicos, né? Escolhas erradas, governos que eram para dar certo e enveredaram por outros caminhos e acabaram que não deram certo. E aí a gente vai ficando para trás, a gente vai perdendo, né, décadas de crescimento, enquanto a China crescia 15% durante 10 anos seguidos, o Brasil mal conseguia crescer no tempo da bonança 2%, 3%. Então a gente precisa efetivamente entender, né, o que o empresariado precisa para poder empreender, né? Até porque empreender no Brasil não é uma tarefa fácil, o Brasil não é uma terra de amadores, né? A gente precisa entender esse ambiente mais propício para o empresariado, mas a gente também precisa resguardar, né, de alguma forma, a posição do consumidor, que nessa cadeia de consumo ele é o elo mais fraco. Ele é o elo mais fraco porque ele não pode opinar num contrato de adesão, que é aquele contrato... aceite aqui as condições. 40 páginas lá, quando você vai fazer uma aplicação de R$100 na poupança. Aceita as condições. Eu sei lá o que eu estou aceitando. Esse é um contrato de adesão, né? E se eu não aceitar, eu posso contratar? Não, não pode. O senhor não clicou lá naquela chavinha. Então, quer dizer, isso que judicialmente a gente já brigou, já teve entendimento pró-consumidor em relação a esse contrato de adesão, quanto a cláusulas leoninas, cláusulas que não poderiam conter nesses contratos, que eram só prejudiciais ao consumidor, que não engrandeciam a relação de consumo, né? Só vigiam a parte mais favorecida dessa ala, que era, obviamente, o empresariado. Então a gente precisa, dentro dessa relação, de um equilíbrio, né? É preciso resguardar o empreendedorismo, é preciso resguardar os empregos, é preciso resguardar o crescimento, né, da nação, mas também é preciso resguardar os direitos, né, daqueles que estão na ponta final da seara do consumo, que é efetivamente o consumidor. É a partir daí que você tem, né, numa má utilização desses dados, a possibilidade de se ver privado de comprar um produto, né, de uma forma mais barato do que você efetivamente
pagaria a partir do momento que eles já identificam a sua necessidade de aquisição desse produto. Essa lei, ela traz alguns princípios, né? Por exemplo, se você tem uma empresa de marketing e você é contratado para um determinado serviço, né? Ou se você tem a autorização daquele consumidor para um determinado tipo de finalidade. Se você fugir dessa finalidade e você não tiver uma autorização formal, porque ninguém sabe como é que isso vai funcionar na prática, o que eu tenho visto nas empresas é assim, você abre lá o site, tem um parente, você concordo, e você está autorizando o quê? Aquela empresa de publicidade, porque o tomador de serviço dele tem autorização para tentar chegar até ele com um produto que venha lhe interessar. Então, assim, existem alguns princípios da finalidade que eu acabei de falar, tem a questão, eu não vou me estender muito nisso, porque é muito técnico e esse não é o espírito desse bate-papo, né? Tem que ter adequação, ter relação lógica, né? Até eu cito o exemplo da adequação e necessidade aqui, que se você vai pegar um telefone celular, qual é a necessidade que você tem de informar o seu tipo sanguíneo? Não há necessidade nenhuma. Então, você tem que ter adequação e você tem que ter finalidade, adequação e necessidade daquilo que você vai fazer com aquela informação. Tem a questão do livre acesso, qualidade e transferência. Se o agente possui os dados, deve informar se solicitado para que estão sendo usados, que eu acabei falando antes. Segurança e prevenção, né? Foi aquilo que eu falei no primeiro exemplo do escritório de advocacia, que foi contratado e eu estou com milhões de informações dentro da minha estrutura e eu tenho que adotar algumas providências. O que eu fiz dentro do escritório de advocacia? Eu tenho uma pessoa que cuida dessas informações e ele sabe muito bem para quem vai entregar para fazer o tipo de trabalho. E isso é tudo muito bem orquestrado dentro do escritório e tem uma câmera em cima, de forma que ele não possa, se ele estiver na tela trabalhando, se ele mudar o layout e estiver transferindo para algum lugar, nós vamos ser informados imediatamente e afastamos ele da função. Coisa de maluco, mas tem que ser feito. Eu não posso brincar com uma penalidade ou uma solidariedade de uma multa extremamente pesada, que pode chegar a 2% do faturamento e 50 milhões de reais, se eu não tiver o controle de quem está utilizando a base de dados dentro da minha estrutura. Tem uma outra coisa também, vamos imaginar que uma pessoa chegue para fazer uma entrevista de emprego, um exemplo, né? E você fala assim, qual a sua religião? Ele fala assim, eu sou macumbeiro. Ou ele vá a algum tipo de rede social e fale, você é macumbeiro. Não tenho nada contra macumbeiro. Só estou dando um exemplo, porque isso é o quê? Isso é discriminação. Os princípios falam da não discriminação. Você não pode deixar de desenvolver algum produto, algum trabalho, porque ele é evangélico, ou católico, ou ele é espírita. Então tem esse princípio, tem essa preocupação na legislação também. Tem a responsabilização dos agentes, as pessoas que estão operando isso, né? Tem mais uma coisa interessante, porque nós temos dados que estão sob a proteção da lei e os que não estão. Os que não estão é o seguinte, por exemplo, são dados jornalísticos, ou artísticos, ou acadêmicos, para a segurança pública, ou Estado, defesa nacional, investigação quando o interesse individual superar os interesses coletivos. Então, assim, você tem uma série de exceções à regra que não está amparado pela Lei Geral de Proteção de Dados. Você quer ver uma coisa? Um prontuário médico escrito em folhas, ele está amparado por essa lei. Os dados escolares armazenados em pastas físicas, seu registro na academia, em edifício comercial. Então, até o síndico ele vai ter que ficar esperto com relação à lei de proteção de dados, porque se alguém tirar aquilo de lá, vazar, descobrir que aquilo foi de lá, e abrir uma conta num banco usando aqueles dados, gerar dano ao consumidor, condomínio como pessoa jurídica, ela é uma sociedade,
o condomínio vai responder e o síndico vai responder também. Quais são os sujeitos da Lei Geral de Proteção de Dados? Isso é um negócio interessante. O titular. Quem é o titular? O titular sou eu, na qualidade de cidadão, de consumidor. Quem é o controlador? É que decide o tratamento. Você vê que nós temos 4 figuras: titular, controlador, operador e encarregado. Você vê que o controlador ele decide o tratamento, o operador realiza o tratamento. E o encarregado? Nós estávamos discutindo se o encarregado teria que ser um advogado ou um técnico em tecnologia. Porque a hora que vazar e der algum problema, ele tem que prestar esclarecimentos imediatamente à sociedade. A empresa tem que ter full time um profissional, seja ele advogado, seja na área de tecnologia, para que ele saiba dar informação. Então, eu normalmente sugiro o seguinte: tenha um advogado e tenha uma pessoa com muita experiência na área de tecnologia, porque se você passar a informação errada ou equivocada para o órgão regulador, você vai sofrer uma sanção muito pesada. E aí entra o Dr. Marcos Caco, ele vai falar um pouco sobre isso, porque, pelo seguinte, o encarregado ele vai responder civilmente, criminalmente. A empresa vai responder civilmente. E não só a multa dos 50 milhões ou 2% do faturamento, não. O doutor Marcos vai poder falar um pouco mais isso pelo seguinte: se ocorrer um dano à coletividade muito grande, pode sofrer uma ação civil e vai o quê? Ressarcir. Então a empresa, além dos 50 milhões, que não é só por um ato, é por atos, isso pode chegar a bilhões de reais, vai responder também as sanções penais. O doutor Marcos vai poder falar um pouquinho sobre isso agora. Só um minutinho. Retomando aqui o bate-papo, em relação a essa proteção de dados, quais os exemplos práticos que a gente tem que ocorreram no mundo físico, né? No mundo real? Nós temos exemplos aí do Facebook tendo sido hackeado, do Google. Nós temos exemplos de bancos, né, coleta de dados de cartão de crédito. Então, por mais que essas empresas deem um tratamento o mais próximo possível da hipersegurança cibernética, né, a gente vive um mundo que os invasores da internet eles são capazes de captar, né, de quebrar essas barreiras. É como antigamente o cara que rouba banco, né? Que era, o cara vai roubar um banco, e aí tinha que passar uma parede, tinha que passar outra parede, e o cofre de não sei quanto, né, de espessura. Hoje em dia, essas paredes, né, e esses cofres, todos são cibernéticos, são virtuais. Todos esses dados nossos, o que eu gasto no meu cartão de crédito, meu dado de cartão de crédito, só de ter a numeração do cartão e o código de autorização da despesa, o sujeito pode fazer um estrago. Eu lembro que há quase 20 anos atrás veio uma despesa de uma passagem, era uma passagem maluca, porque ela já saía lá pelos Estados Unidos, ia até a Dinamarca, e eu liguei para o cartão de crédito e falei: gente, eu não comprei essa passagem não é minha. E o cartão de crédito: não, mas está na sua conta. Eu falei: eu sei, por isso que eu estou ligando. Mas eu não comprei a passagem. Então o senhor faz o favor de cancelar a passagem. E aí o senhor não sofre prejuízo, eu também não sofro. Não, eu não posso cancelar a passagem. Mas como que o cartão é meu? Ah, não, porque quem tem que cancelar a passagem é a empresa aérea. Então, quer dizer, por mais que você dê um tratamento hiper especializado, né, você tem a contra-informação, você tem o outro lado da moeda. Hoje, todas as empresas de cibernegócio têm hackers nos seus quadros, mas são os hackers do bem, né? Enquanto 2 estão conversando do bem, 3 do mal. Então você contrata aquele cara que estava ali à toa na vida fazendo bobagem, vem aqui ganhar dinheiro, vem fazer uma bobagem legal, vem quebrar o meu sistema e dizer quais são as barreiras que eu estou facilitando para outros invasores entrarem. Então, por mais que esse dado esteja o tratamento cibernético adequado, ele ainda assim está passível, né, de ser hackeado.
ninguém está seguro, né? Cada vez mais se procura criptografar as informações, criar uma série de barreiras, enfim, questões mais específicas. Mas todos esses dados estão passíveis de serem apreendidos. E aí você vai partir para a responsabilização, né, seja do titular, do controlador, do operador ou do encarregado. Nessa cadeia de responsabilidades, você tem que avaliar o que é uma responsabilidade objetiva, quem vai responder objetivamente por aquilo, ou seja, independente de dolo e culpa, a pessoa vai responder por aquele dano causado ao consumidor. Eu não quero saber se a American Express quis dar o meu dado ou simplesmente obrou com uma falta de cuidado. Eu quero saber que o American Express acabou sendo hackeado, que o meu dado foi apreendido por alguém e alguém pôde causar algum prejuízo, né, econômico, moral, financeiro, enfim. O American Express objetivamente está responsabilizado. Na categoria de responsabilização subjetiva, aí a gente tem que entender que só vai responder aquele que obrar com dolo ou culpa. O dolo, né, no sentido jurídico, é aquele que obra com vontade, aquele que faz por querer. É aquele que atua dirigido àquela finalidade. E culpa, seja da própria empresa, seja do titular, controlador, operador ou encarregado, quando não observa os deveres de cuidado. O sujeito tinha que acionar, a partir do momento que eu identifico uma ameaça, eu tenho que acionar uma contra-ameaça, né? Algo que vá neutralizar essa ameaça. E o sujeito lá dormiu no ponto e não neutralizou. Então, o que ele faz? Ele não atua, né, com o cuidado objetivo que ele deveria ter atuado. E aí essas multas, obviamente, de 2% do faturamento bruto da empresa, podendo alcançar o valor de 50 milhões, isso por dado que possa ter sido hackeado. Então a gente tem casos em que o Facebook fez acordos, né, com a própria União Europeia e nos Estados Unidos, acordos bastante substanciosos em termos de milhares e milhões de reais, na verdade, de dólares. Então, os dados sensíveis, eles têm que ser tratados de uma determinada forma, os dados pessoais de outra forma. Então, tudo vai vir ao seu tempo, né? E, obviamente, por conta da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai, a partir da lei, da entrada em vigência da lei, dar diretriz ao qual as empresas vão caminhar. Nardelli, queria fazer uma colocação para você, o seguinte: quais são os sujeitos da Lei Geral de Proteção de Dados, né? O titular, que é o consumidor, né? O controlador, que decide o tratamento, o operador, que realiza o tratamento, e o encarregado, que é o porta-voz da empresa, que eu dei o exemplo que poderia ser um advogado ou não. Como é que você vê isso dentro da sua empresa, que é uma empresa de promoção? Pode dar um alô? Como é que você vê isso hoje? Como é que você dita as regras lá dentro? Isso é interessante, só para uma reflexão, dentro daquilo que nós falamos aqui, de ter uma preocupação de esclarecer e explicar imediatamente se envolver uma promoção, alguma coisa assim. Vamos lá. O titular, ele tem que ser objeto de duas informações básicas pela empresa, né? Ele tem que fornecer uma manifestação inequívoca de que ele quer ceder aquele dado e que entendeu a finalidade para a qual você está coletando aquele dado. Mas isso já está trazendo, é muito boa a sua colocação, um impacto muito forte nas estruturações de ações de contato com o consumidor. Porque está se aplicando cuidados de tecnologia e de segurança já em promoções no nível muito superior ao que se aplicava algum tempo atrás.
Porque a responsabilidade decorrente do vazamento do dado para a empresa e a necessidade de correção imediata do dado implica em que você reestruture os bancos de dados, colocando barreiras muito mais sólidas do que você colocava algum tempo atrás. Então o enfoque realmente mudou muito com a edição da lei e ele era simplesmente, vamos pensar numa promoção que sorteasse um automóvel. Ele era mais voltado a que ninguém plantasse uma transação inexistente visando ganhar aquele carro. Hoje o foco é para que ninguém consiga acessar os dados que estão guardados ali, na medida em que isso traz consequências muito graves para a empresa. E isso está gerando uma consequência imediata econômico-financeira, porque você tem um volume de investimento maior para proteger esses dados e tem a necessidade de uma infraestrutura até de comunicação mais pesada, no sentido de responder prontamente a qualquer tipo de boato. Eu tive uma promoção recente em que não houve invasão do banco de dados da promoção, mas houve plantaram um boato na página do Facebook da empresa, de que haviam sido vazados milhares de dados. E nós respondemos de pronto, praticamente assim, instantaneamente, quase 5.000 indagações de consumidores dizendo: opa, eu participei dessa promoção, o meu dado está público, eu perdi o meu dado foi vazado. Então você teve que montar uma estratégia de relações públicas rápida e eficiente para poder negar uma invasão que de fato não era verdadeira. Mas isso já está uma realidade nas promoções, aumentando o cuidado com a preservação do banco de dados e com a segurança de proteção à invasão. Quando é permitido o tratamento desses dados? É uma coisa engraçada, né? Existe um conceito chamado cláusula leonina e falta de transparência, que o Dr. Marcos falou há pouco. Aquele contrato com uma redação de 40 folhas, há uma tendência disso acabar. Por quê? Porque você tem que ser mais claro para que o consumidor saiba o que ele está permitindo você fazer. Bom, somente para que eu receba uma informação de coisas que sejam interessantes ou qualquer produto. Então, assim, há uma necessidade muito grande na hora de dar publicidade a essas campanhas, ter cuidado se a empresa ou a empresa cujo serviço foi tomado está preparada e se o tomador de serviço tem autorização para aquele dado. Por quê? Porque senão há uma possibilidade de uma solidariedade dos dois neste ato específico, né? Existem alguns tipos que não há necessidade, como, por exemplo, eu já falei, né? Por políticas públicas, estudo do IBGE, porque, na verdade, o que eles desenvolvem e apresentam é estatística. Eles, na verdade, não estão com os dados, divulgando os dados pessoais de ninguém. Nosso tempo está curto, né? Então eu vou acelerar um pouquinho, né? Quais são os direitos que o titular dos dados possui? Eu vou passar a palavra ao Dr. Marcos e ele vai poder falar rapidamente sobre isso. Que tem uma coisa interessante que, a qualquer momento, o consumidor pode diligenciar, ligar, e o Dr. Marcos vai falar mais sobre isso. Então, na verdade, é direito do consumidor exigir a qualquer momento a correção da informação, né? Quando a informação não condizer com a verdade. Ele pode, a partir do momento que ele conceder alguma autorização de uso, ele pode cancelar essa autorização. Normalmente, nas promoções, né, a gente vê que a pessoa, quando concorre aos prêmios, ele autoriza a entidade, se ela entender, fazer algum tipo de propaganda, de marketing, divulgar, né? O cara ganhou o carro, né? Vou tirar foto, divulgar, até porque a marca do carro está cedendo, né,
o espaço, alguém está pagando aquele montante. A partir do momento que ele cancela a autorização, ele também cancela, digamos assim, o concurso da promoção, que prevê que ele possa ceder essa imagem dele para se ganhador for. Então você pode retificar, você pode pedir o cancelamento de uma autorização dada, você pode pedir bloqueio, pode pedir exclusão, enfim. O titular do dado, né, que é o consumidor, a parte final, ele pode requerer herniações, né? Agora, resta saber como, na medida que nós estamos lidando com um sem número de empresas, hoje a gente tem o site Não Perturbe. Não Perturbe basicamente para telefonia celular. Mas eu não quero ser perturbado para empresa de varejo, eu não quero ser perturbado por supermercado, eu não quero ser perturbado por concessionária de automóvel. Quer dizer, os nossos dados eles estão em tantos lugares que a gente nem imagina, que fica até difícil, né, de você exercer o direito em relação a todos esses dados, a todos esses locais. Basicamente, se você tiver alguma questão pontual, que você vai exercer ou exercitar aquele direito em relação àquele determinado detentor dos dados. Quer ver uma coisa interessante? A gente está com um tempo muito apertado, né? Temos poucos minutos, basicamente. Quais são as sanções, né? Toda vez que se fala em aplicação de cominação, tem que se montar uma estrutura administrativa para que aquele órgão possa autuar, possa facultar a parte deduzir pretensões, seja através de uma primeira instância administrativa e depois um conselho para que ele possa recorrer e, finalmente, se perder, você transferir isso para essa cobrança para a esfera judicial. Isso não está muito claro de como vai funcionar, se vai ser a Advocacia Geral da União, vai ser o Ministério Público que vai proceder à ação, ou se vai ser a própria Procuradoria da Fazenda Nacional que vai proceder à cobrança dessas multas em caso de não pagamento. Só que essa multa ela tem um negócio assim, muito assim, que eu acho me preocupa muito pelo seguinte, porque não é uma multa de 50 milhões e está resolvido o problema. Ela pode ser sequencial por diversos atos, né? Se daquele ato original outros atos, elas podem vir 50, 100 milhões, 150, com 2% ou o limite de 50 milhões. Além disso, nada impede que o consumidor lesado vá ao juizado de pequenas causas e ajuize uma ação da empresa. Essa é uma das preocupações que eu tenho. Eu conversava recentemente com... Ele era presidente do Tribunal de Justiça aqui em São Paulo, depois foi ministro interino no STJ, e ele falou assim para mim: Jefferson, eu tenho uma grande preocupação com essa lei, porque o judiciário já está lotado, as empresas não vão aguentar o volume de ações, mesmo que improcedente, no juizado de pequenas causas pedindo dano moral. Você imagina, você tem uma empresa de marketing, faz uma propaganda, de repente você acorda de manhã, tem 100 ações no juizado de pequenas causas. De onde você vai tirar dinheiro para pagar isso? Tem que haver um meio termo nisso aí para que isso fique de forma uniforme, que não venha afetar tanto as empresas e também não permita que sejamos tão agressivos com os consumidores. Além disso, tem as sanções cíveis, né, de órgão de defesa do consumidor, tem as sanções penais que o Ministério Público pode propor uma ação civil pública pedindo dano coletivo, né? E tem uma coisa que eu até vou voltar um pouquinho o papo lá atrás que a gente estava levando. No estado da Califórnia, ele criou uma peculiaridade diferente das demais normas da União Europeia e no Brasil. O que ele fez? Eu quero que você me explique o que você fez nos últimos 12 meses de tratamento de dados. E eu tenho quase certeza absoluta que antes de entrar em vigor, ou no decorrer desse segundo semestre, vai sair alguma coisa sobre isso, porque eles querem saber o que vocês fizeram e o que estão fazendo com os dados anteriores à vigência dessa lei. Olha, o que eu gostaria de aconselhar a vocês é o seguinte: duas coisas que vocês devem observar na hora que estiver desenvolvendo um trabalho que envolva o tratamento de dados. A primeira é o seguinte:
agir sempre na boa-fé, sem iludir o consumidor, porque as consequências serão enormes. E a segunda é o seguinte, ela é até um pouco concorrente com a primeira. Seja transparente com aquilo que você vai solicitar em termos de autorização. Porque se a autorização ela não for uma autorização expressa e que venha abranger uma série de coisas, você não vai poder processar esses dados e as consequências serão enormes. Quando vinha para cá, eu estava procurando alguma coisa dentro das constituições e achei na Constituição de 1890, onde estava escrito assim, é vedado o anonimato. Só que na Constituição de 88 também tem isso. E o que eu fiquei sabendo é que já existe um projeto de emenda constitucional para poder mudar esse dispositivo da Constituição. Porque se é vedado o anonimato, como é que há uma incompatibilidade entre a norma? Aí eu discutia, eu não vou dizer o nome, discutia com um membro do judiciário, eu também tenho essa opinião, e falei para ele o seguinte, olha, isso aí é quando a pessoa nasce, ele tem que pegar o registro lá, certidão de nascimento dele. É isso que a lei quer dizer. Não tem nada a ver com processamento e proteção de dados. Mas olha só, se a lei diz, se a Constituição Federal diz, é proibido, é vedado o anonimato, você imagina centenas de empresas, todas elas com multas de 50 milhões, podendo gerar um processo de insolvência e quebrar. Aí o Supremo, como é que o Supremo pode fazer? O Supremo fala assim, não, a partir da emenda constitucional, é válida a multa de 50 milhões. E todas as demais multas. Antes, não, porque há uma incompatibilidade dessa Lei Geral de Proteção de Dados com a Constituição que veda o anonimato. Então, pode sair uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Pode. A gente pode começar a se deparar com outros problemas? O Estado começar a legislar? Os municípios começarem a legislar? Vai parar tudo no Supremo. Imagina o fiscal do município indo na sua empresa aplicando uma multa. Depois vem o fiscal da Fazenda Estadual e te aplica uma multa. Depois vem o órgão regulamento e te aplica uma multa até decidir isso. Que loucura. Então, nós estamos diante de muitas incertezas com relação a essa norma. Eu, por exemplo, entendo que o município não pode legislar, o Estado não pode legislar, isso tem que ficar na competência, salvo convênio com o Estado para uma parceria para desenvolver a divulgação dessas normas pelos municípios também, aí sim, mas jamais aplicar uma sanção. Eu quero agradecer a atenção de todos, passar a palavra 30 segundos para o Dr. Marcos, 30 segundos para o José Nardelli, para o nosso encerramento. Muito obrigado. Bom, só tenho a agradecer mais uma vez ao Dr. Jefferson pelo convite, a Popeye por nos receber aqui nessa cidade de São Paulo, cidade sempre maravilhosa, e me colocar à disposição, se algum dos senhores tiver algum tipo de indagação, parece que a gente tem aí rapidamente tempo para uma ou outra pergunta, agradecer a atenção e a paciência dos senhores. Bom, eu também queria agradecer o convite e me colocar à disposição e dizer que realmente o tema é muito complexo, a gente não consegue esgotá-lo em pouco tempo, mas que fica realmente o alerta de que nós temos que estar muito atento à utilização de dados, tentando fazer com que a gente extraia o máximo que a gente possa da atividade econômica sem esbarrar nas limitações que eventualmente a lei vai nos impor. Obrigado, gente. Muito obrigada. Pode deixar os microfones. Vou tirar o meu fonezinho que eu também tô ouvindo o que vocês estão falando. Alguém tem alguma pergunta? Tem uma pergunta? Então vamos então à pergunta. Acho que vamos colocar o fone. Opa, pois não. Tem uma pergunta ali do público. Boa tarde. Boa tarde.
Meu nome é Fábio e eu estou desenvolvendo uma plataforma que é para coletar dados dos consumidores e entender os seus hábitos de consumo. E vou entregar uma métrica para os meus parceiros, os varejistas. Por exemplo, qual é a cor preferida, qual é a marca de cerveja preferida, se eles preferem malte ou pilsen. Então é uma informação que está lhe entregando que é genérica. Não vou dizer que fulano de tal gosta do verde, que tal fulano gosta do amarelo. Eu vou estar informando que a cor preferida é tal. E essa informação, ela daria de frente com essa lei de proteção de dados? Sim. Você tem que informar o consumidor e pedir uma autorização para ele, informando a ele que você vai pegar o perfil dele, vai processar esses dados para que você possa desenvolver esse estudo. E ele pode te ligar e pedir para que você está utilizando meus dados. Sim, mas eu não vou citar que é esse consumidor. Eu estou dando uma em geral, que aquela, dentro da minha plataforma, o azul é a cor preferida dos meus usuários. Eu volto a repetir para você. Ele vai perguntar para você para que você está utilizando os dados dele, as informações dele, com qual finalidade. Isso ele pode te perguntar. E para que você use esses dados e processe as informações dele, pelo que eu percebi da norma, você tem que ter uma autorização dele. E você tem que explicar isso para ele, tem que ser muito transparente. Olha, eu trabalho com isso, eu queria usar os seus dados para isso. Há a possibilidade de me permitir? Aí ele, sim, o senhor está autorizado para isso. É muito delicado e complexo, imagina. Ok, obrigado. Só para complementar, a lei fala que quando você capta esses dados, né, você precisa de uma autorização prévia. Então, na verdade, você está se utilizando de uma amostragem, né? X% dos consumidores do sexo masculino entre 20 e 40 anos prefere a cor azul, tantos por cento prefere o preto, e por aí vai. Então, você informando, estou fazendo uma campanha, os dados serão informados na forma de percentuais ou de números absolutos, né? De 200 pessoas que eu coletei dados, X pessoas preferem o azul. Você não tem problema nenhum, até porque você não está vazando dado anônimo, né? Você está coletando para esse fim, é o fim de pesquisa, e essa pesquisa está sendo feita de uma forma anônima. Agora, a única coisa que você precisa ficar atento é deixar claro para que aquele dado está sendo coletado. E aí eu acho que você está escorado nesse sentido. Tá ok? Ok, muito obrigado. Parabéns pelo debate aí. Obrigado a vocês. Meu nome é Fábio também, trabalho com a área de comunicação. Eu quero só dividir um pensamento. O Banco Inter, ele foi processado, teve que pagar 5 milhões de reais porque vazaram os dados. Nós tivemos o banco Atlas Quantum, que também foi multado em 10 milhões de reais. Em ambas as situações, nenhuma forma o cidadão foi beneficiado. Ele foi lesado com o vazamento dos dados. Ele não recebeu nem um centavo. Quem recebe é o governo, é o Estado. Então, nós vemos na realidade agora com a nova lei relacionada às criptomoedas. Nós tivemos até agora 5 grandes empresas que saíram do Brasil devido a essa legislação rigorosa, na qual o objetivo principal é multar e o Estado se beneficiar do ganho das multas. Nós temos um sistema no Brasil que não vem do governo, que é o Reclame Aqui, que funciona melhor que o governo na questão da imagem da empresa diante da sociedade. Todas as marcas querem ter o selo RA100, que é uma empresa correta, é uma empresa que responde às reclamações, que atende e que respeita o consumidor. Não seria muito mais barato para o Estado, muito mais barato para o governo, sem sobrecarregar o sistema jurídico, na qual não consegue julgar com eficiência todos os casos que caem, tanto em todas as instâncias, né? Não seria mais sensato criar uma plataforma onde o próprio cidadão pudesse fazer a sua queixa, reclamar, e que se fosse multado, ele fosse o beneficiário, porque ele realmente é a vítima do processo, né? Seria muito mais justo do que, exemplo, o projeto dele já morreu no berço. Já morreu no berço, né? Porque olhando a legislação dessa forma,
pode saber se a cor é amarela, azul ou verde, se não tem autorização dele, o projeto morreu. Então o que tem ocorrido no Brasil realmente é isso, vários empreendedores, várias empresas que veem esses travamentos jurídicos que impedem realmente que o Brasil possa crescer, acredito que os dados têm que ser respeitados, tem, mas acredito que existe uma forma muito mais simples do que jogar num sistema que já é sobrecarregado, que é o sistema judiciário brasileiro. Eu serei rápido, levarei 10 segundos apenas. O modelo americano é de não intervenção, só quando causa dano à coletividade. Eu acho que poderíamos adotar essa linha. A lei é muito complexa, afeta muitos setores e eu acho que nós temos que debater mais e conversar mais sobre isso. A sugestão é muito boa, muito positiva. Em relação à multa, você tem o direito difuso. Então, na verdade, quando você tem uma multa por direito difuso, essa multa ela vai para as instituições, né, para os órgãos governamentais. Então, o consumidor lesado ele tem que entrar, obviamente, com um processo pessoal, responsabilizar, né, a pessoa jurídica que causou o dano e ser ressarcido de alguma forma. Tá? Obrigado a todos, boa noite.